Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV, que tem tornado possíveis as gravações desse podcast. Oi, Bia, tudo bem? Fala, Paulo. Tudo jóia com você? Jóia. Fala dos parceiros aí, pode ser? Bora lá então, hein? Vamos lá. Você está precisando conquistar a sua habilitação? Eu indico a Autoescola Estrela. Inclusive, eu conquistei a minha habilitação na Autoescola Estrela. Eles estão já há 28 anos formando condutores e construindo histórias de sucesso nas estradas. E o endereço da Autoescola Estrela é na Avenida 9 de Abril, número 543, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e o WhatsApp para informações, que é 19 987 83 4645. Autoescola Estrela em Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você quer um rolê de tradição aqui na cidade de Mogi Guaçu? Eu indico o Profeta Pub. O endereço do Profeta Pub é Rua Vereador João da Rocha Franco, número 39, no centro de Mogi Guaçu. E também eles têm um Instagram, que é @oprofetapub. Minha filha foi assistir um show super da hora do Slipknot Cover. Ela amou. Eu também fui. Adorei o ambiente, super agradável. E sempre tem atrações novas lá, de vários estilos musicais que você precisa ir lá e não pode perder, tá? E Profeta Pub e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, um lugar de diversão com os amigos e a família regado a muito rock and roll é a Choperia Tradição. E o endereço da Choperia Tradição é na Rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, Jardim Casagrande, Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e o WhatsApp para informações, que é 19 99730 1815. Eu fui assistir o show do Paulinho Renato, da Blaze, o cover do Bon Jovi. Adorei, o ambiente super legal e eu aconselho você ir sempre lá, porque sempre tem atrações novas, toda semana tem novas bandas e é muito divertido. Eu recomendo, viu? Vai lá assistir, leva a família, leva a galera, que vocês vão gostar muito. E Choperia Tradição e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você conhece a Valens Smash Burger? A primeira e única casa de Mogi Guaçu especializada em smash burgers. A Valens, além de oferecer deliciosos smash burgers preparados com ingredientes de primeiríssima qualidade, as bebidas especiais são uma atração à parte. Permita-se essa experiência única que só a Valens te proporciona. E eu fui lá, olha, carne macia, pão fresquinho, a batata é aquele formato de Cheetos, sabe assim, toda onduladinha, e ela é crocante por dentro e macia por fora. Olha, e o atendimento também, né? É nota 10. Eu falei o contrário, né? Desculpa. Mas é crocante por fora e macia por dentro. E o atendimento também muito legal, eles são muito atenciosos, de primeira, tudo de primeiríssima qualidade, e eu recomendo vocês irem lá experimentar, sem contar as bebidas, que são uma delícia também, né? Uma mais bonita que a outra, assim, é de encher os olhos mesmo, e gostosas. Então, vai lá. Então, Valens é o Smash Burger que tá dando o que falar em Mogi Guaçu. E endereço do Smash Burger, né, da Valens Smash Burger, é a Avenida 9 de Abril, número 1110, com atendimento de terça a domingo. Valens Smash Burger e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora eu deixo o meu tempinho com o Paulo. Legal, Bia. Obrigado por falar dos parceiros. E essa batatinha frita é boa mesmo, hein? Tudo é bom lá, adorei. Preciso ir lá de novo. É verdade, né? Mas legal, os parceiros que estão apoiando o projeto aí, a gente sempre menciona aqui, porque dá aquele voto de confiança, apoia o projeto. E se você acompanha a gente na página Mogi Guaçu do Futuro lá no Facebook, acompanha e siga também a gente lá no Instagram Mogi Guaçu do Futuro, que ali a gente coloca também nossos stories, a programação dos podcasts.
E vamos falar tudo antecipado para você acompanhar esse podcast que a gente vai falar hoje, né, Bia? Que vai ser bacana. Vai, bem, tô animada. Ô, Bia, quem que a gente vai falar hoje aqui? Hoje a gente vai falar com o Kleber Rodrigues. Fala, Kleber, tudo bem? Tudo ótimo. Sou o Kleber, então, sou filho da dona Elza, filho do seu Cláudio, pai da Mariá há 2 anos e 3 meses, uma das experiências mais legais da vida. Sou profissional de educação física e sou amante de música e artes no geral, cinema. E hoje eu vim aqui para falar um pouco com vocês, trocar uma ideia, ter um bate-papo legal aqui com vocês a respeito de principalmente o esporte paralímpico, esporte adaptado, mas um pouco da minha vida no geral. Você é de Mojimirim, ou Kleber? Não sou. Eu sou natural de São Paulo, nasci em São Paulo e moro aqui em Mogi Guaçu. Eu tive uma primeira morada aqui em Mogi Guaçu, dos 9 até os 14 anos. E nesse momento meu pai e minha mãe se separaram, daí a gente foi para São Paulo com a minha mãe. E depois de uns 4 anos morando em São Paulo, com uns 17, no final do 3º colegial, eu voltei para cá, fiquei mais um tempo com meu pai. Depois veio um irmão, depois veio uma irmã. E aí a gente ficou aqui um tempo, eu voltei para São Paulo, fiquei lá mais um tempo. Depois eu voltei para Mogi Guaçu e fiquei estudando aqui. Eu vim para cá para voltar para estudar. Aí foi quando eu fiz educação física que eu me formei na FAGEM de Jaguariúna. Aí nesse momento eu fiquei morando aqui. E depois de um tempo eu fui para Jaguariúna, porque eu fazia estágio lá. E fui para lá para morar lá e trabalhar, ficava mais fácil, porque daí eu trabalhava lá, morava lá e estudava à noite. E depois disso eu vim para Mogi Guaçu definitivo, depois de formado. Morei um tempo em Mojimirim, curto, mas eu sou praticamente guaçuano, eu digo, porque, nossa, sempre gostei muito daqui e sempre foi minha escolha morar aqui, não foi só por coincidências do destino. No começo foi, porque eu vim com meus pais, mas depois acabou sendo minha escolha mesmo estar aqui em Mogi Guaçu. Nossa, legal. É uma história boa que você falou aí. E é legal, Bia, que ele estudou, né, sobre a educação física, tudo, e isso é uma coisa que a gente gosta. Eu queria entrar nesse assunto, Kleber, porque assim, a gente sabe que o trabalho que está vindo por trás, e que a gente vai mencionar agora, é um trabalho que é considerado bonito, um trabalho, eu acredito que eu quero que você até fale os desafios dele, mas o seu trabalho de educação física, hoje você faz um trabalho, podemos dizer que é um trabalho de assistência a um certo grupo de pessoas? Sim, sim. Tá, então fala um pouquinho sobre ele, pessoal, para conhecer agora, que é o carro-chefe do nosso assunto aqui hoje. Sim. Como eu disse, eu sou formado em educação física. Quando a gente vai fazer educação física, o primeiro objetivo da maioria das pessoas é trabalhar com pessoas saudáveis, né? Hoje em dia, um pouco mais, mas há 15 anos atrás, quando eu me formei, a principal opção que tinha era trabalhar em academias, escolas, ou com esporte mesmo, né? Basquete, futebol e etc. E o meu objetivo maior era trabalhar com basquete. Sim. Só que são poucas as vagas para essas áreas, né? Então, principalmente basquete, que não é o principal esporte do Brasil, né? Então, logo eu fui trabalhar com futebol no começo. Futebol em escolinha de futebol. Treinando, sim. Dando aula para crianças, né? E aí, e academias. E um pouco depois eu comecei a dar aula de ginástica laboral também. Só que isso tudo era algumas coisas que eu fazia, eu gostava, óbvio, mas não era o que eu realmente queria fazer e não dava a remuneração que eu desejava na época. Então, no momento, eu estava estudando para prestar concursos públicos. E eu fiz alguns concursos na época. Aí eu tinha passado em alguns concursos e eu tinha acabado de ser chamado em um concurso na cidade de Louveira. Tanto é que eu poderia ter ido para lá na época, né? Porque era a cidade que eu fui, primeira convocação que eu tive de concurso público. Só que como eu estava fazendo vários concursos simultâneos, eu tinha chegado de Louveira, tinha acabado de definir com o secretário de esportes, com o pessoal lá da Secretaria de Louveira, o que eu ia fazer realmente, que lá eu ia dar aula de basquete, inclusive, e de futebol. Daí eu cheguei em casa e minha mãe pegou e falou assim, ligaram aí pra você, tal, do concurso. Eu falei, não, mas eu acabei de chegar de lá, né? Ela falou assim, não, mas é do outro.
Aí eu falei, qual? Ela falou que era do Lucy. Eu falei, Lucy, né? Aí eu falei, nossa, do Lucy Montoro. Daí fui ver, daí ela tinha anotado lá no papel os detalhes. Só que no começo, como eu sabia já do que se tratava o trabalho, meio por cima, né? Porque até então, como eu disse, educação física e reabilitação física, que foi o que eu vim fazer lá, não é uma coisa tão comum. Então fiquei meio que receioso, né? Porque ao mesmo tempo que tinha aquela coisa da curiosidade, que sempre foi um fator inerente da minha personalidade, tinha o medo também, né? Do tipo, caramba, será que eu vou dar conta? Será que vai ser um negócio legal? Será que... E aí pensei uns 2 dias, eu lembro, falei com a minha mãe, aí a primeira coisa dela foi, como eu ainda era bem mais jovem, né? Ela falou assim, não, mas você vai ficar aqui, ao invés de ir lá para Louveira, você vai gastar quase tudo que você vai ganhar para morar lá e para se deslocar depois para vir para cá, melhor que você fique aqui e tal. Os salários eram meio que equivalentes, era pouca diferença. Até o Lúcio era um pouco melhor de remuneração, né? E aí, falando com algumas pessoas, e principalmente com a minha mãe, com meu pai, daí eu pensei e falei, bom, vou ficar aqui, né? Vai ser uma coisa para o meu crescimento pessoal e eu vou poder ficar aqui me estabilizar financeiramente, né? Começo de profissão, né? De mercado de trabalho, de vida profissional. E aí eu tomei a decisão de ficar aqui. E foi um processo seletivo longo, porque a gente fez uma prova... Primeiro tinha um currículo, aí depois fazia uma prova teórica, aí depois fazia uma dinâmica em grupo. Eu lembro nessa dinâmica em grupo que era 20 pessoas, né? Na dinâmica. Isso, parece que eu estou me gabando, mas é porque é o histórico, né? Tinha 300 pessoas no começo, só de educação física. Na época foi uma coisa muito grande na cidade, porque tinha de educação física 300, tinha de fisioterapia mais umas 300, tinha de terapia ocupacional mais umas 100, tinha de enfermagem mais umas 500. Mas era assim, para vaga ou pessoas que Pra essa vaga, precisam? né? Para essa outras vaga. vagas. Outras Nossa, As bastante. vagas, porque daí tinha a vaga de enfermagem, tinha a vaga de terapia ocupacional, tinha a vaga de fisioterapia, tinha a vaga de educação física, de Era bem assistente competitivo, social. então, né? Sim, porque era um trabalho que, como era a Rede Lúcio Montoro, já era no meio da saúde, era bem reconhecida. Além disso, tinha o fator que, como é uma parceria público-privada, a gente lá é gerenciado pelo Sírio-Libanês. Então, o nome lá era muito falado do Sírio-Libanês, porque a gente trabalha para o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. Então, tipo, quando falava para as pessoas direcionavam até mais o nome do Sírio do que do Lucy na época, né? Cidade pequena, as pessoas tinham muito conhecimento do Sírio, né? E então era bem disputado, porque o pessoal já imaginava que seria um trabalho legal de fazer e já imaginava que seria bem remunerado, né? Sim, aham. Então daí na dinâmica em grupo tinha 20 pessoas, depois das 300 passou 20 na prova, as 20 melhores colocadas. E aí saiu 4 das 20. Eram 4 vagas no começo para profissionais de educação física. E aí entrou os meus colegas de trabalho, que 2 estão até hoje lá, o Adelson e o Matheus, faz 12 anos isso. E o Jefferson, que ele já não está mais trabalhando com a gente. Então, no começo a gente não sabia praticamente nada, né, de reabilitação física, de deficiência física sabia pouco, porque na faculdade a formação é breve e é pouca. Tanto é que depois a gente acabou desenvolvendo um projeto lá de propagação da reabilitação física, da deficiência física e do esporte paralímpico para as faculdades da região. Depois eu vou contar melhor como que funcionou, mas chama ainda, né? Ainda está ativo o projeto, apesar de agora a gente não está tão focado nele. Chama Educagim do projeto. Então, voltando, a gente começou a trabalhar. No começo não tinha nem toda a estrutura ainda, que hoje a gente tem lá, né? Principalmente para a educação física. E era dividido em 2 prédios. Um prédio era perto do Mogiano, lá de Mojimirim, do Clube Mogiano, e o outro é do lado da Guarda, que é onde ainda é até hoje. O prédio de baixo, depois de um tempo, deixou de existir. Aliás, o prédio ainda existe, mas não era mais do Lúcio Montoro. Sim. E lá em cima, que é onde a gente trabalha, tem um ginásio
bem grande. E toda a outra estrutura de todas as outras setores que trabalham lá. E quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente avista, né, profissional de educação física, é o ginásio. E é um ginásio, né, coberto, grande, com quadra poliesportiva. Então aí a cabeça já começou, né, tipo, nossa, que dá para fazer várias coisas. Sim, tem uma estrutura boa, né? Sim, comparado com os outros Lucimontouros, não tem ginásio. Tem outras 19 unidades no estado e a única unidade que tem ginásio é o nosso. Então, não tem ginásio, né? E aí a gente começou o projeto, primeiro só com condicionamento físico, para pessoa com deficiência. Tinha bastante pessoas com deficiência lá com esse projeto, para vocês trabalharem? No começo, não, porque a gente abrange 2 DRS, né, de saúde, a de São João e a de Piracicaba. Então, no total, são mais de 40 cidades que a gente atende, né? Tudo pelo SUS, lá é tudo pelo SUS. Então, no começo não tinha tantas, porque ainda não sabia direito como funcionavam os encaminhamentos, a região não sabia como funcionava tão bem. E a gente também ainda não estava estruturado para poder atender os pacientes, as pessoas que queriam chegar lá. Então foi estruturando aos poucos e foi aumentando aos poucos a demanda. Hoje a gente todos os horários cheio, não consegue dar conta nem dar conta direito do fluxo de pacientes que tem. Mas no começo foi até uma estratégia do gestor na época de ir aos poucos as coisas funcionando para exatamente as pessoas adquirirem experiência e a unidade como um todo conseguir fazer com que as coisas funcionassem de maneira adequada. Então, eu acho que na época foi uma decisão muito acertada, não começar tudo de uma vez, porque às vezes no afobamento, às vezes acaba dando passo maior do que a perna e as coisas não funcionam tão bem quanto deveria. É legal que você, assim, eu sei que esse projeto aí deve ter, você falou até alguns desafios, né, que foi tudo pegar, todo jeito, tudo ali, igual o gestor falou, vamos aos poucos. E eu sei que você ajudou essas pessoas. Eu queria até entender onde que fosse o momento que você falou assim, estou ajudando a reabilitação dessas pessoas, mas também formando elas, por exemplo, para um time. Sim. Né? Porque aí já é uma diferença, não é reabilitação, já é treinando para outra coisa. Como que foi, onde que apareceu essa ideia de... Depois por volta de 2 anos que a gente estava trabalhando lá, só com condicionamento físico, eu e os colegas de trabalho começamos a se sentir mais confortável para trazer algo novo, né? E aí já estava tendo em algumas unidades do Lucimontoro esportes adaptados. Então a gente teve a iniciativa de começar a colocar esporte adaptado na nossa grade de horário. O primeiro, na época, foi o tênis de mesa adaptado, porque a gente tinha uma mesa lá que era ainda, na época, essa mesa já estava lá, na época, e aí a gente fez um pequeno projeto, entregou para o gestor, ele aprovou, e começamos a ter tênis de mesa. Aí, logo depois, a gente começou a ter bocha adaptada, porque a gente fez uma formação no Centro Paralímpico Brasileiro, e em unidades de São Paulo, que a gente fez várias formações, congresso, participava em São Paulo, porque o foco era todo lá, né? Teve que adquirir esse conhecimento, então, para poder fazer a aplicabilidade ali. Isso. E aí a gente começou a fazer a bocha. Então era tênis de mesa e bocha. E logo depois, aí foi por iniciativa mais minha, porque eu gostava muito de basquete. E no mundo paralímpico, no movimento paralímpico, talvez o basquete seja a modalidade mais famosa, por assim dizer, mais conhecida, mais disputada, talvez. Por ser uma atividade super dinâmica, por ter as cadeiras de roda, por ter... Umas cadeiras de roda legal, né? Que tem diferente, sim, né? Sim, as cadeiras de roda do basquete, elas são um pouco diferentes com relação à cambagem, né? Porque os pneus, normalmente, eles são retos das cadeiras de roda tradicional. A cadeira de roda do basquete, ela tem uma cambagem diferente para dar mais estabilidade e mais agilidade.
no processo de tocar a cadeira, de girar, de fazer os movimentos necessários para jogar basquete. Deixa eu perguntar, que eu fiquei rodas. curiosa. As pessoas que iam lá, os alunos, eles já tinham já alguma experiência já do esportivo ou não? Eles Não. aprenderam tudo lá? A maioria nunca tinha tido nenhuma experiência prévia, nem em outras modalidades. A maioria. Nossa, que legal. Depois de um tempo, começou a aparecer pessoas que já tinham uma predisposição ao esporte. Ou porque já tinha praticado alguma outra modalidade antes de adquirir uma deficiência física, ou porque às vezes já tinha até feito alguma vivência na sua cidade de origem. Entendi. Mas no começo não. A gente pegou algumas pessoas, eu lembro, tem que citar alguns nomes aqui, do Valdir, por exemplo, que é um senhor, hoje ele deve ter uns 60 anos, mas na época ele tinha uns 50, que foi um dos primeiros alunos. Ele ia com a cadeira dele. Na época, quando a gente iniciou realmente o projeto de basquete, a gente escreveu, né? Toda a parte orçamentária era alta, porque as cadeiras de roda de basquete são caras. Além disso, tinha as bolas, tinha alguns outros apetrechos para poder dar uma aula de qualidade. Então, como eles aprovaram o projeto, eles falaram, vamos iniciando. Dá para iniciar com as cadeiras dos pacientes? Dá, bem devagar, bem tranquilo, dá. E aí tinha o Valdir e tinha algumas outras pessoas na época. Eu lembro que o Emerson também foi um dos primeiros, o Emerson é de Itapira, o Valdir é de Mojimirim. O Valdir, ele já tinha uma certa estrutura física, porque citando até uma instituição aqui da cidade, a Pollen, não sei se vocês conhecem. Não. A Pollen é uma instituição que ela atende lesado medular na cidade. É uma instituição renomada, já tem alguns anos, não sei a idade exata, mas se o Lucy tem 12, a Pollen deve ter uns 20. De antes do Lucy. Só que eles só atendem lesão medular. Então o Valdir já treinava lá antes. Mas não esporte. Eles têm mais condicionamento físico, fisioterapia, psicologia. Então ele já veio meio que preparado, apesar dele ser um senhor um pouco mais de idade, ele tinha uma estrutura. Então ele gostava de esporte, de atividade física. Então ele começou a fazer com a cadeira dele. O Emerson também, se eu não me engano, na época ele também estava na Pollen. A gente com a Pollen sempre teve uma proximidade, sempre teve uma troca, tanto de pacientes quanto de profissionais com relação a ajudar com relação a ajudar a instituição do outro. Eles têm um simpósio lá, e eu já participei do simpósio dando palestras. Eles já participaram lá no Lucy dando palestras para a gente, apresentações. Então, esse início não tinha estrutura adequada e não tinha também pessoas que já eram atletas, por assim dizer. E aí a gente deu esse início. Logo depois, acho que não deu um ano, deve ter dado 6 meses de início do projeto com as cadeiras dos pacientes. Acho que a gente devia estar com uns 4, 5 pacientes fazendo atividade. E aí eles chegaram às cadeiras. Depois disso aí foi uma aquisição gigantesca, né? E trouxe uma visibilidade para o projeto. E aí começamos a ter mais condições de trazer os pacientes para poder praticar o esporte lá com a gente, o basquete cadeira de rodas. E depois disso começou a engrenar. Teve uma época que teve bastante pacientes de manhã e à tarde, só que sempre foi direcionado para a reabilitação física. Apesar de a gente sempre ter disposição para jogar, para tentar o melhor possível dentro daquilo que a gente tinha, tanto a gente como professor, como a estrutura física, como os pacientes, não chegava a um nível de treinamento um pouco mais forte e uma cobrança tão intensa, porque era para reabilitação. Sim. E aí, um pouco antes da pandemia, a gente começou a falar de participar de campeonatos. A gente chegou a fazer amistoso, inclusive com o apoio da Prefeitura de Mogi Guaçu, apesar do Lúcio Montoro ser lá, a Prefeitura de Mogi Guaçu também sempre esteve próxima da gente, e, assim como a Prefeitura de Mojimirim. Então, na época, eles convidaram a gente para fazer um amistoso aqui, foi um pouco depois da pandemia, contra um time de Campinas, HD Camp, que é um dos times mais fortes do Brasil, já foi campeão paulista, só que a gente foi só como uma demonstração do basquete cadeira de rodas, né?
E aí a gente fez já um pouco depois da pandemia, a gente fez essa apresentação aqui. E aí, depois disso, foi despertando ainda mais a vontade da gente de disputar o Campeonato Paulista. E os alunos também, né? Cada Também. vez Imagina a mais, empolgação. se eu ficava, imagina eles, muito mais. Aham. E todo mundo lá dentro da unidade, né? Eles têm bastante... eu digo que é muito próximo os profissionais lá, né? Então, sempre tenta apoiar demais um ao outro nos projetos, mesmo que não seja diretamente relacionado com as áreas. Diretamente, porque indiretamente tudo interligado, sempre, né? sempre. Não tem o condicionamento físico se não tiver fisioterapia, se não tiver a terapia ocupacional, a enfermagem, o serviço social, os médicos, que são os que encaminham, que chega e olha o paciente e fala, agora você tem condição de fazer o basquete de cadeira de rodas. Então é bem legal o lance do interdisciplinar, porque a gente tem um respaldo de outras profissões para poder fazer algumas coisas que talvez sozinho ficaria muito difícil de fazer. Então, aí, depois que a gente teve esse amistoso, despertou ainda mais a vontade que já tinha e a gente começou a estruturar o projeto para poder disputar o Campeonato Paulista. E foi através de apoio de empresas, né? Foi assim como ela no Luci Motor, foi uma parceria público-privada. O Luci entrou com o profissional, com os pacientes, com as cadeiras de roda, com toda a estrutura. E as empresas entraram com um suporte financeiro para poder pagar as taxas de arbitragem, taxa da Federação Paulista, alguma estrutura a mais que precisava de manutenção de cadeiras, porque daí como está utilizando mais, desgasta mais, enfim. E são duas empresas de Mojimirim, não sei se eles gostariam que eu fale, mas é a Barros e a Barros, vou ter que lembrar depois, a gente faz um recorte nisso, mas é a Barros e uma outra empresa que tem lá, vou lembrar depois. Enfim, e aí eles aceitaram ser patrocinador do projeto, através do projeto que a gente escreveu, e começamos a se inscrever. A gente se inscreveu no Campeonato Paulista de Basquete Cadeira de Rodas. Isso foi no ano passado, para poder disputar esse ano. E aí esse ano deu certo, a gente começou a disputar o Campeonato Paulista pela primeira vez, depois de 10 anos de projeto, depois de 8 anos com as cadeiras lá, fazendo o basquete cadeira de rodas. E aí o Campeonato Paulista é o mais forte do Brasil. Então, como a gente é muito iniciante, é muito difícil para a gente, que está começando agora. Só que ao mesmo tempo, quanto maior o desafio, maior o aprendizado. Nossa. Então a gente está desenvolvendo muito, tanto eu como treinador. Na comissão técnica tem a Mariana, que é uma fisioterapeuta, e por trás, que não faz parte direto da comissão técnica do Campeonato Paulista, mas faz parte da equipe, tem a enfermeira, que é a Helena, e tem a psicóloga, que é a Alessandra. Então, nós 4 somos a equipe base, por assim dizer. Mas, como disse, tem toda a estrutura por trás do Dr. Tiago, que auxiliou a gente demais a poder brigar com vamos participar, vamos atrás dos patrocínios. Ao pessoal de São Paulo, lá da captação de recursos, Tomás, a coordenadora a Maria Carolina. Então, várias pessoas para poder fazer acontecer, e agora está acontecendo. Sábado a gente vai ter, agora, dia 10, a gente vai ter um primeiro jogo aqui em casa, né? E vai ser na Prefeitura de Mogi Guaçu, que apoiou a gente. Que lugar que vai ser? Vai ser no Camacho. Ah, no Camacho. No Camacho. Então, todos os jogos nossos que vai ser em casa, porque são jogos e fora de a pessoa casa, pode ir lá assistir? Sim, é liberado. Que horário quem que vai quiser. ser? Vai ser 3 horas da tarde. Sempre... Esse sábado? Dia 10. Dia 10 de agosto. 10 de agosto, isso, né? E aí, são três jogos em casa e 3 jogos fora de casa. Então, aí os jogos fora de casa vai ser em Ribeirão e 2 em São Paulo. Inclusive, vai ser um no Centro Paralímpico Brasileiro, que é o referência mundial, um dos maiores centros paralímpicos que existe é o brasileiro. E
não sei se vocês sabem também, hoje o presidente da Confederação Paralímpica Mundial, da Confederação Paralímpica Internacional, é brasileiro. Chama Andrew Parsons, e eles fizeram um trabalho tão forte no Centro Paralímpico Brasileiro que eles conseguiram ter essa visibilidade para ser convidado para ser o presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Então, para quem acompanha, veja agora, vocês vão ver a diferença que é com relação ao número de medalhas que é conquistado nas Olimpíadas e o número de medalhas que é conquistado nas Paralimpíadas. O Brasil é muito melhor nas Paralimpíadas, vai muito melhor nas Paralimpíadas do que nas Olimpíadas. Olha só. E o investimento é até menor, né? Claro que tem a proporção paralímpica e olímpica, que é muito diferente, mas o paralímpico é muito melhor com relação ao número de medalhas, com relação a ganho, do que o olímpico, atualmente, o brasileiro. Ô Kleber, deixa eu fazer uma... É muito legal, E né? as pessoas não sabem disso, né? Não. Então, o Brasil é referência Sim. na Paralimpíada. Nas últimas 4 Paralimpíadas, se eu não me engano, o Brasil ficou sempre entre os 10 primeiros. Na última, se eu não me engano, Nossa, ficou em que quinto. legal. Ô Kleber, então a gente pode falar que aqui na nossa região a gente tem um time paralímpico de basquete e cadeira de rodas. Podemos falar desse jeito, é isso mesmo? Sim. Ó, para ter uma compreensão maior, talvez. No estado de São Paulo tem algumas equipes. As cidades que têm time de basquete e cadeira de rodas. É Campinas, é Ribeirão Preto, é Indaiatuba, é São Paulo, é São José do Rio Preto, Mojimirim, Mogi Guaçu. Acho que é isso. Então, dá para ter uma dimensão, né? Tem quantas cidades no estado de São Paulo e as cidades que tem time realmente que disputa o Campeonato Paulista. E é isso, através de nosso trabalho lá, óbvio, mas através muito da disposição dos atletas, porque pensa o seguinte, não sei se vocês fazem atividade física. Eu faço, mas assim, eu fiquei muito tempo sedentária. Eu tô fazendo agora, porque eu tive um acidente e tal, tudo. Daí eu, né? Eu tenho que pegar firme. Com certeza. Todo mundo tem. Mas para quem tem algum problema de saúde, para quem sofreu algum acidente, ainda mais. É fácil sair de casa para fazer atividade física? Não. Imagina o seguinte, você é deficiente físico ou amputação. Lá a gente tem bastante amputado e bastante pessoas da cadeira de rodas. Ou você tá numa cadeira de rodas, para você levantar da sua cama, fazer sua higiene, fazer sua alimentação, ir para uma cadeira, pegar o transporte, porque a maioria deles não mora em Mojimirim. Tem de Piracicaba, tem de Limeira, tem de Araras, tem de Itapira, tem de Mogi Guaçu, tem de Mojimirim. Então são de diversas cidades da região. Pegar um transporte, São João e Pinhal, pegar transporte, vir para Mojimirim, se dispor a fazer tudo isso, treinar durante 3 horas por dia, a gente treina lá, de segunda, quarta e sexta, depois voltar para sua casa, passar por todo esse processo de novo, não é fácil. Não. Então a pessoa tem que ter uma disposição, tem que gostar também, né? Porque tenho certeza que eles gostam. Tem que ser determinada. Muito. A gente que aqui, ó, tá inteiro aqui, às vezes tem uma preguiça lascada, aí serve pra nós, viu? Com certeza. Ô Kleber, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tenta responder com um intuito emocional, porque acho que todo mundo deve estar pensando como nós aqui. Você começou um projeto com esse pessoal de cadeira de rodas, né, com esse time, treinando lá onde nem tinha cadeira adequada, e agora você está vendo o pessoal no campeonato, cara, paulista. Cara, como é que é esse sentimento, cara? A parte emocional disso tudo. Cara, por favor, eu queria ouvir sua opinião. Sim. É óbvio que mexe com a gente, né? Porque eu vi várias pessoas passar por lá e para hoje tá como tá, teve que várias pessoas passarem por lá e fortalecer o projeto. Várias pessoas que eu digo, tanto profissional quanto paciente. Teve vários pacientes que passaram por lá que, infelizmente, eles não tiveram a oportunidade de estar hoje no projeto, nesse momento que a gente está.
Mas se eles não tivessem passado por aqui, pelo projeto no momento que eles passaram, talvez a gente não estaria aqui hoje. Talvez não, tenho certeza que não. Eu acredito muito na força do, das energias acumulando, né? Então, foi um acúmulo de energia desde aquele princípio. E eu citei alguns nomes, né, do começo, o Cal, o Valdir, o Emerson, são pessoas que eu lembro muito do começo, que estava lá no começo. Teve algumas outras que tiveram um período mais curto, mas que tem uma importância tão grande quanto. Tem a Elis, que a Elis ela não participa do Campeonato Paulista, mas ela foi uma pessoa que fortaleceu muito o projeto, porque foi, além dela, eu acho que só teve mais duas meninas, mas que treinou comigo mesmo, as outras duas treinaram à tarde, mas que treinou comigo mesmo foi só ela, e é uma força feminina junto no meio de um monte de rapazes, e ela treinando junto com a gente, disposta, forte. Hoje, a Elis, ela faz levantamento de peso, é halterofilismo, para-halterofilismo. E ela é uma das 3 do Brasil na modalidade dela. Além disso, agora ela está disputando para badminton. Não sei se vocês conhecem, é com uma raquete um pouco mais comprida assim, e uma peteca. Então, uma espécie de tênis, só que com uma raquete diferente, uma peteca ao invés de bolinha. E ela está tendo vários resultados em modalidades. A gente já teve o Wellington. O Wellington hoje, ele treina aqui em Mogi Guaçu atletismo. É importante falar também, né? O Maicon é uma pessoa daqui de Mogi Guaçu, que hoje ele é secretário adjunto de esportes, e ele sempre fortaleceu demais a gente lá. A gente tem uma parceria que eles têm aqui o Festival Paralímpico em Mogi Guaçu. Na Mojimirim não tem. Mas é um festival que o Centro Paralímpico Brasileiro tem, que eles percorrem diversas cidades no Brasil. Se eu não me engano, no ano de 2023, foram quase 200 cidades no Brasil todo que o Centro Paralímpico faz. Qual a intenção? Levar o esporte adaptado para pessoas com deficiência e sem deficiência. E aí o Maicon é um dos cabeças do projeto. E eu já participei, eu acho que 3 vezes do projeto com basquete cadeira de rodas. Tem a parceria entre a Prefeitura do Guaçu e o Luci. Eles cedem as cadeiras, eu venho profissional, mas aí eu venho como contratado do CPB, nem é do Luci. E a gente faz esse projeto e, meu, é muito bacana, porque é isso, você vê as crianças que nunca tiveram oportunidade, às vezes tem alguma deficiência física, e nunca teve oportunidade de sentar em uma cadeira de basquete, cadeira de rodas, e nesse dia ela tem, de sentar e pegar uma bola e jogar, e às vezes tem atletas paralímpicos de referência já, nacional e internacional, que participa também. Então, hoje a gente, nas Olimpíadas, a gente viu muito falar sobre a Rebeca e sobre as outras meninas, a Laís, a Flavinha, da ginástica brasileira, né? Que elas conseguiram um feito inédito aí de ficar entre as 3 melhores, elas ficaram com a medalha de bronze. E Que elas estão nas Olimpíadas da França, né? isso. Olha só. E elas Olha, e o que pessoal exemplo, falou que muito, orgulho. e o pessoal falou muito da referência delas, das crianças menores, veem ela como referência e ser estímulo para poder praticar a modalidade delas, que é a ginástica artística, ginástica rítmica. Então, você vê isso, o poder que tem. Da mesma forma, várias crianças veem pessoas com deficiência, crianças com deficiência, é muito emocionante mesmo, porque quando você vê uma criança, você fala, nossa, primeira sensação que dá, né? Mas aí você vira o rosto e olha de novo, ela tá para lá e para cá com um monte de energia, conversando, interagindo, fazendo o que pedir para ela fazer, se for cadeirante, tanto na cadeira quanto fora. Então, o esporte é uma ferramenta muito grande, mas tem diversas outras, mas é uma ferramenta muito grande para reintegração social dessas pessoas que adquiriram, ou no caso de criança, muitas vezes a criança já nasce, né, com uma deficiência. Então,
é uma ferramenta muito grande que deve ser usada. E o Brasil, para algumas pessoas que não têm conhecimento, talvez, por incrível que pareça, faz isso e está fazendo isso bem. É perfeito? Não é. Mas dentro do que tem, É referência. é referência e é uma referência grande e está acontecendo muita coisa. E eu acho que a tendência é que melhore ainda mais com o futuro agora, né? Com certeza, nossa. Olhando assim aonde que está o projeto hoje, dá aquele sentimento, pô, estamos no caminho certo. Com certeza, com certeza, com certeza. A gente está muito animado e é isso. É o primeiro ano ainda, né, da gente como alto rendimento disputando o Campeonato Paulista. Então, por exemplo, a primeira equipe que a gente jogou é a CAD, que é de São José do Rio Preto, que era ainda na definição se ia para a Série Prata ou a Série Ouro. Como eram 8 equipes, para a logística ficar melhor, para não ficar tão caro, né, o campeonato, porque, como eu disse, são de cidades muito distintas, né, muito longe uma da outra. Então, eles dividem em duas categorias. Então, o primeiro jogo, todo mundo jogou um jogo para definir quem ia para a Série Prata, quem perdeu, e quem ia para a Série Ouro, quem ganhou. E a gente pegou o CAD, que é o atual terceiro do Brasil. E eles já têm, o projeto faz mais de 20 anos, são todos atletas remunerados, como se fosse realmente profissional. O treinador deles, ele me deu aula no curso que eu fiz de habilitação técnica para basquete cadeira de rodas. Então, já estão em outro patamar, entendeu? Só que a gente está junto ali, tentando desenvolver e evoluir. E as pessoas referências a gente tem que estar sempre o mais perto possível, né? Com Claro. certeza, porque é elas que vão fazer com que você chegue igual elas, né? Ou Sim, até melhor, até. a gente tem que ter sempre, assim como as crianças têm os atletas paralímpicos hoje, talvez como visualização da onde chegar, e hoje a gente tem várias referências, a gente tem as nossas, né? Adulto também tem. Seja artista, seja atleta, seja treinador, seja qualquer tipo de profissão que a gente tenha. Legal, né, E Bia? mesmo com o time, ou com o time já organizado, tudo, né? Pode entrar novas pessoas também? É uma boa Sim, pergunta. Pode? sim. Atualmente, no nosso, não pode, porque a gente já escreveu o limite de jogadores no Campeonato Paulista. Mas eles podem entrar no Luci Montoro para participar da equipe de treinamento, para Entendi. eles poderem participar dos treinos, para eles poderem aprender a jogar o basquete cadeira de rodas. A partir de agora, a gente vai ter a gente já está conversando para separar, para ter um horário de treinamento de iniciação e um horário de treinamento do rendimento, porque senão as coisas acabam, não digo atrapalhando, mas uma meio que indo contra a outra, e aí acaba não sendo legal. Então vai ter dois exatamente para isso, para quem for da iniciação, está iniciando, é isso aqui que você vai fazer. Você tem que aprender a passar a bola, você tem que aprender a tocar a cadeira. E para quem está no alto rendimento, vamos melhorar o seu toque de cadeira, Ele vamos ajuda melhorar o também a seu passe. ensinar, né? Ensina também. Com certeza, porque é referência. Aham. Porque acaba sendo referência para os mais novos. Na HD Camp, por exemplo, que é o mais próximo que a gente tem aqui em Campinas, lá é assim. E dá super certo. E qual que é o Porque paciente mais novo que tem lá? Mais novinho de no basquete idade? cadeira de rodas, É. 23 anos, o Igor. Ele é um menino, nossa, sensacional. Ele tem uma lesão medular, cadeirante. E ele começou no basquete cadeira de rodas faz um ano, eu acho. Ou um pouco mais de um ano. E ele desenvolveu muito rápido. De hoje tá super bem no time. E como ele tem 23 anos, quando você tem jogador sub-23 no time, você pode colocar. Eu vou ter que explicar do começo isso, porque assim, você pode colocar uma pontuação a mais. O que significa isso? Quando você está em quadra, são 5 jogadores no basquete cadeira de rodas. Os 5 jogadores têm que somar 14 pontos no máximo. De que forma? Quanto menor a deficiência, maior a pontuação. Quanto maior a deficiência, menor a pontuação. O basquete cadeira de rodas foi pensado assim para que abrangesse o maior número de deficiências possíveis. Então,
Não vai ser um jogo só de amputado, porque amputado é uma deficiência mínima, comparado com uma lesão medular, que é uma pessoa que na Sim. cadeira de rodas não tem tanto controle Aham. de tronco. Então, quanto maior a sua lesão, menor a sua pontuação. Quanto menor a sua lesão, maior a sua pontuação. E aí os 5 tem que somar 14. Quando tem alguém com menos de 23 anos, aí você pode somar 15 pontos, porque é como se você estivesse estimulando a formação de novos atletas. Então, essa é a ideia de dar um ponto a mais para quem tem jogador sub-23 no time. E aí, é um exemplo, amputado transtibial, que é da canela para baixo, 4,5. Amputado transfemoral, da coxa para cima, entre 3,5 e 3. Lesão medular, só que baixa. Uma pessoa que é lesão medular, mas ela tem um controle de tronco bom. 2,5, 3, dependendo até 3,5, porque tem algumas pessoas que têm lesão medular que anda, com auxílio de andador, com auxílio de uma bengala. Quando a lesão medular é mais alta, 2 para baixo. Então é assim mais ou menos que funciona a classificação, sendo bem básico, bem simplista. Para isso, tem classificador funcional. Eu estou fazendo curso de classificação funcional. Passei pelo curso primeiro, online, tudo o CPB que faz, o Centro Paralímpico Brasileiro, tudo gratuito. Para qualquer pessoa que tenha educação física e faça o curso do movimento paralímpico, aí você já pode fazer as formações. Então você faz o curso online teórico. Depois você faz um estágio num campeonato. Eu participei do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, estagiando. E depois você faz um trainee. No trainee, você já está praticamente como classificador. Você vai fazer tudo que o classificador faz, só que auxiliando o classificador mesmo. Sim. E eu vou no trainee agora, no fim de agosto, começo de setembro, que é o Campeonato Brasileiro Feminino, que eu nunca tive a oportunidade de ver. E eu vou participar como trainee. Depois disso, se eu passar, se for tudo bem, aí eu sou classificador funcional. Aí o classificador funcional tem a função de quê? Pegar, você tem uma deficiência física e quer jogar basquete cadeira de rodas. Vou fazer uma avaliação em você, uma equipe na verdade, né? Nunca é sozinho. Uma equipe de classificadores, pega, faz todos os testes que você precisa fazer, físicos primeiro. Primeiro, na verdade, médico, né? Porque o médico vai pegar e definir. Sua lesão é essa, você está apto a jogar basquete cadeira de rodas. Aí depois os classificadores vão ver a parte física. Legal, você provavelmente vai estar nessa pontuação aqui, devido aos testes físicos que a gente fez. E depois a visualização em jogo. Porque no jogo, às vezes no teste, a pessoa pode dar uma migué, pode não fazer tudo que poderia fazer, e aí no jogo você vê o real do atleta. E aí sai a classificação dele definitiva. Ele tem uma carteirinha da federação que ele participa, normalmente é a federação do estado, nós temos a Federação Paulista, e do CBBC, que é a Confederação Brasileira de Basquete e Cadeira de Rodas, que aí é outra classificação. Então é bem legal, mas bem complexo, né? Você vê que não é tão simples assim, não é só sentar na cadeira e sair jogando. Tem toda uma avaliação ali, tudo Sim, certinho. sim. Nossa, interessante demais, hein, Bia? Nossa, E projeto. os alunos, né, os pacientes, quando eles vão lá, eles têm dificuldade de serem avaliados? Como é que é? No Lúcio Montoro? Assim, No Lúcio Montoro normalmente é assim, ó, você chega lá, você passa por avaliação médica, psicólogo e assistente social, para saber se você tem condição de frequentar a reabilitação primeiro, né? Nunca vai direto para o esporte. Primeiro passa pela reabilitação física do grupo, que aí são todos os profissionais. Aí o médico vê a parte clínica, o psicólogo vê a parte psicológica, mental, e o assistente social vê a retaguarda familiar. Precisa ter uma retaguarda de transporte, de família, para poder estar lá. Normalmente precisa de um acompanhante, pelo menos. Apto, aí ele vai para a reabilitação. Passa por avaliação de cada setor e depois inicia os atendimentos. Depois disso, que ele fez a reabilitação, normalmente é pelo menos 3 meses de reabilitação. Pode estender a mais, até 6 meses.
Depois disso, aí ele vai para o setor de condicionamento físico, se ele for apto e se ele tiver interesse. E aí a gente começa a fazer o condicionamento físico com ele. Mesma coisa. A gente faz uma avaliação física do atleta, do paciente primeiro. E aí pergunta para ele se ele tem interesse em praticar modalidades esportivas que a gente tem lá. Tênis de mesa, para badminton, bocha adaptada e basquete cadeira de rodas. Tem interesse? Tem interesse. Tem condição física? Tem condição física. Daí ele começa a praticar o condicionamento físico junto com alguma modalidade esportiva que ele tenha mais interesse e condição física para fazer. Tem alguém que faz duas modalidades? Por exemplo, basquete e bocha? Ou Tem. Agora, no momento acho que não. Que Mas já foca só teve. em um, né? Mas já teve. A Elis, por exemplo, como eu disse, ela fez badminton, ela fez tênis de mesa, ela fez basquete cadeira de rodas, ela só não fez bocha lá. E aí, fora de lá, ela fez halterofilismo, levantamento de peso olímpico. Então, tem pessoas que têm muita facilidade no esporte e ela consegue fazer mais de uma modalidade. Agora, a gente acabou de ver, teve uma menina, uma atleta brasileira, que ela disputou as Olimpíadas Da e França. e vai disputar as Paralimpíadas. Ela não tem... ela é amputada de membro superior. Então, tipo, a pessoa é tão absurda no esporte que ela vai disputar o que é dela, que ela é uma pessoa com deficiência, ela vai disputar as Paralimpíadas e vai disputar o que não daria para ela chegar, né? Na teoria, não era para ela jogar com uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, mas ela é tão boa que ela disputou, já disputou agora. Então, muito legal. E a gente tem alguns atletas aqui. A gente tem o Luiz Felipe Manaro, que é atleta de tênis de mesa, que ele vai agora para Paris, mas já foi para Tóquio e já foi para o Rio. E ele é de Mogi Guaçu. Mojimirim. De Mojimirim. Mojimirim. Ele começou jogando no Mogiano, se eu não me engano, e aí depois foi para o Centro Paralímpico, né, para as grandes instituições, para poder ter um treinamento de ponta, para poder participar dos campeonatos que ele participou. Então é uma pessoa referência também e é daqui. Então a gente tem bastante pessoas aqui próximas da gente que estão levando o esporte adaptado aí. Aqui do Guaçu tem a equipe de atletismo é forte e eles já estão conseguindo alguns resultados também. Sempre que tem disputa em São Paulo, eles voltam com medalhas também de lá. Que legal. O céu é o limite, hein, Paulo? Não, eu acho muito legal. O céu é o limite, hein? Sabe, a gente tem que parabenizar, principalmente os atletas Claro, que você está falando, que sim. estão lá, né? Nossa, que bacana. Por isso que eu falei, né? Trazer você aqui contar essa história traz à luz um pouco mais aqui na nossa cidade, nossa região, existe isso. E Sim. tem um time e tal. E eu achei muito legal quando a gente ficou sabendo dessa história, o Cabir falou, não, o Kleber tem que ir lá contar essa história pra gente. E é muito legal. O tempo já está quase acabando. Né? Infelizmente, né? Passa rápido. Ô Kleber, obrigado por ter contado essa história. Só acho que em poucos minutinhos a gente consegue falar, porque a gente queria falar também a respeito do Pub, né, cara? Porque é um parceiro nosso aqui, o Profeta Pub. Sim. Né? Não sei se você consegue falar rapidinho, mas qual o seu envolvimento lá no Pub? Que a gente já assistiu um show bem legal lá, né? Que a gente já falou aqui, mais alguns outros. Qual é o seu envolvimento lá no Pub, cara? Eu sou sócio, né, do Profeta. Eu e o Profeta, a gente é sócio. Atualmente, aliás, desde quando eu entrei lá, eu sou produtor de evento. Então, atualmente, eu cuido da agenda do Pub. Eu que faço as contratações, a maior parte delas, junto com alguns parceiros. Hoje, o Pub, o principal foco nosso lá é diversidade. Então, tem muitos eventos de diversos tipos, como vocês falaram. Não é mais só rock como já foi um dia. O rock ainda é forte, ainda é parte integrante da nossa agenda, mas não é só isso. Então, atualmente, além de mim que cuido da agenda, eu monto a agenda, mas eu produzo alguns eventos, mas não todos mais. Então, além de mim, posso esquecer o nome de alguém aqui, se eu esquecer de alguém, vocês me desculpem, mas tem o Matraca, que faz eventos com a gente, o Eduardo, que está desde o começo lá, o Duzinho, da Timeless, do Napi. Ele está lá desde o começo, fazendo evento. Quando eu entrei, ele entrou junto. O pessoal da House and Sessions, o Gena. O pessoal da Manauá, o Thiago, a Ari.
o pessoal da Teote, quem mais? O Cazé, o pessoal que trabalha comigo lá, tem a Lívia, tem o Gilson, tem o Guilago, tem o Caio, que faz as artes, tem junto com o Jota, tem o pessoal de segurança, que é a equipe do Carioca, o pessoal do bar lá, o Cazé, Nicolas, o Tinho, que é o nosso, que ajuda muito lá como gerente, a Gabi, a Gabriela. Então, hoje é uma equipe gigantesca lá no pub, que faz muita coisa lá pra gente. Não sou mais só eu e o Profeta, como já foi um dia. Uma época, quando eu comecei lá, o Profeta cuidava do som, ficava no caixa, às vezes ficava até de segurança quando saía uma briga. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem mais briga lá. Há algum tempo que não tem nenhuma confusão. Mas no começo fazia tudo. Hoje em dia a gente faz tudo. Esqueci do pessoal técnico de som, tem o Alan e o Nivaldo. Então, o Nivaldo os dois têm estúdio, inclusive, coincidência, de música. Então, é uma equipe gigantesca para conseguir fazer funcionar lá. Mas é isso, tá? Depois, a gente teve um problema muito grande na pandemia, que pegou fogo lá. Não sei se esse cara... acho que espalhou a notícia na época. Pegou fogo lá, infelizmente. Não chegou aí para dentro do pub, mas o nosso fundo lá, que é de fundo para o Mogi Guaçu, é tudo de madeira. Então pegou fogo em tudo. E aí a gente conseguiu se reerguer, né? Depois que voltou a pandemia, os eventos voltaram com bastante força. E a gente conseguiu se reerguer. E hoje está muito bem lá. Está funcionando muito bem. E a gente está satisfeito com o resultado. Mas é a mesma coisa que eu falei antes. Equipe. Pessoas fazendo com que aconteça, porque senão não estaria como está agora. Muitos DJs trabalham lá, muitas bandas que se dispõem para ir lá, que vêm de fora para tocar, que a gente sabe como é difícil viajar, ainda mais de madrugada. Então, a gente agradece muito a todo mundo que é envolvido lá no pub e também no Lúcio Montoro, porque... Hoje, talvez eu esteja aqui falando como representante de várias pessoas. Tem que agradecer a todo mundo que é envolvido aí com a gente. E agradecer vocês também pelo convite, pela disponibilidade do papo aqui, que foi legal pra caramba. É difícil, né? Porque a gente começa a falar que a gente se empolga, como é assunto que a gente gosta, que é do nosso dia a dia, não para de falar e vai longe o assunto. Mas obrigado demais. Eu espero ver vocês lá de novo no pub e quem sabe fazendo a torcida lá com a gente dos jogos de basquete e cadeira de rodas. Eu gente já vai procurar saber os dias para poder estar presente lá apoiando. É um projeto que deve ser apoiado porque parece um projeto bonito do começo ao final. E tem que ser divulgado, porque a maioria das pessoas não conhece, não sabe. Eu mesmo não sabia. Sim. Pessoal do Mogi Guaçu do Futuro, região que acompanha a gente aqui, tem todo esse projeto que o Kleber trouxe aqui pra gente com as pessoas. E é de excelência, né? Excelência, porque, nossa... Isso existe na nossa cidade e região. Nossa, que bacana. Eu sei que você já fez alguns agradecimentos aí, mas queria convidar para ficar bem oficializado, Kleber, para você olhar para sua câmera aqui e agradecer quem você quiser, mandar um abraço. Minha mãe, Elza, dona Elza, obrigado por tudo, viu? Hoje eu estou aqui onde eu estou, fazendo as coisas que eu faço. É óbvio que é muito por causa da senhora, principalmente por causa da senhora. Por causa do meu pai também. E hoje em dia o principal motivo e força para fazer tudo, para levantar todo dia da cama é a Nenezinha, Maria, óbvio. Mas obrigado a todo mundo que trabalha junto comigo. Eu não vou nem citar nomes agora, que já citei vários. Mas obrigado a todo mundo que trabalha comigo, que me apoia, que está sempre junto. Pessoal do Luci, pessoal do pub. E é isso. Obrigado. Mogi Guaçu do Futuro. Legal demais o podcast. Legal demais a estrutura aqui. Valeu pelo convite. Fechou, então. A gente que agradece aí a sua presença. Foi uma honra, viu? Valeu, obrigado. Legal, então tá bom. Obrigado, Kleber. Obrigado, Bia, por estar aqui com a gente. Então tá bom, pessoal. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.